Oi gente, eu sou o Animes, mais uma vez fazendo vídeo, e dessa vez o vídeo que eu tenho pra vocês é a origem dos mangás. O Curiosidade Nerd vai aparecer mais uma vez aqui no canal, fazia tempo que o Curiosidade Nerd não aparecia. O último foi o vídeo do Hentai, que já faz mais de 2 meses se eu não me engano. Esse vídeo vai ser bem mais amplo e mais informativo que o convencional, será um vídeo onde eu falarei sobre a origem dos mangás. Então esse vídeo vai ficar com um nível de informação grande, e se vocês gostarem e quiserem mostrar para seus amigos, seria uma boa. Geralmente eu não falo isso, mas vai ser um vídeo bem interessante, vai ser bom para você que tiver numa roda de amigos que também curtem mangás, animes e games, mostrar seus conhecimentos e pagar de nerd. Vamos começar. No geral, mangás são histórias em quadrinhos do Japão, assim como outros gibis convencionais. Ah, esse daí vai tomar no cu, mangá não é gibi. Calma, na verdade, gibi é considerado algo infantilizado hoje em dia. O termo mais correto seria histórias em quadrinhos. HQ significa histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos japonesas, dado ao nome de mangá. Porém, sabemos que assim como as animações japonesas, os mangás têm suas peculiaridades e características que se dispersam das histórias convencionais, assim como as HQs da Marvel, as HQs da DC. Cada uma tem seus heróis, suas histórias. O significado da palavra, a sílaba man de mangá, significa involuntário e ga significa imagem. Os mangás são um universo ainda mais profundo, tendo seus próprios gêneros e subgêneros, com características para públicos diferentes de diferentes idades. Os mangás dão origem aos animes, que geralmente, se o mangá faz sucesso, ele irá virar anime em cerca de 2 a 3 anos. E suas peculiaridades estão principalmente na forma de ler. Os mangás, eles são lidos ao contrário, ou seja, inverso, da direita para a esquerda, lidos de trás para frente, assim como a ordem de leitura é da direita para a esquerda. Para quem é acostumado, é tranquilo. As feições, metáforas únicas dos mangás, os olhos grandes dos personagens, têm origem na realidade da influência do Walt Disney Pictures, que o Osamu Tezuka, que ele foi o grande nome do mangá moderno, iniciou tudo isso, ele tinha grandes influências do Walt Disney. Para quem não conhece sobre o Osamu Tezuka, eu vou deixar alguns links sobre ele. Ele é considerado um dos caras mais influentes, se não o mais influente da criação das histórias em quadrinhos, os ditos mangás. Para quem não conhece nenhuma obra dele, Astro Boy, por exemplo. Outras características também é o cabelo dos personagens, que tem cores diferenciadas, ou sangue saindo pelo nariz, que são coisas que eu não preciso ressaltar tanto. Essas características já são facilmente nítidas para a maioria esmagadora que lê ou assiste algum tipo de anime. No mangá, os artistas também possuem mais liberdade para distribuir as suas ilustrações ou textos longos das páginas, conforme considerarem mais interessante para o desenvolvimento da história. Assim, podemos ter uma página com vários quadrinhos, como podemos ter também uma página dupla com um único desenho de algum momento da história. Agora eu vou mostrar rapidinho para vocês um pouco dos meus mangás que eu tenho aqui em casa. Quem não quiser, tá aí na tela para onde vocês devem pular, beleza? Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho sobre algumas coisas, vou mostrar um pouquinho alguns mangás que eu tenho. Na verdade eu não entendo tanto do assunto, até porque eu não adquiro tantos mangás. Vocês podem perceber a versão Gold do mangá 9 de Naruto, que vai da luta, se eu não me engano, da luta de Naruto, de Sasuke não, de Sakura e Hino até Naruto, até o começo da luta de Rock Lee e Gaara. Uma das características peculiares dos mangás, como eu já disse, é que ele é lido de trás pra frente. Então ele começa aqui. Ó, explicação dos personagens, mostrando aqui um resumo, como você pode perceber. Até agora, 12 anos atrás, um monstro conhecido como Kyuubi, que o Naruto peida na cara do Kyuubi. Aqui. Tá sendo bastante engraçado. Quando a gente lê, tipo assim, eu lembro que no mangá do Yu Hakusho, quando você abria de forma errada, você abria normal, como você abre uma HQ, uma história em quadrinhos, aparece aqui, pare, você está lendo de maneira errada. Fica lá. Aqui tem outro mangá do Naruto. A cor um pouquinho é diferente pra caralho. Na verdade, os mangás todos são feitos em papel jornal, pela questão, né, de economizar. E aí eles podem fazer com mais velocidade. Assim como os animes também, eles economizam bastante. Por isso que sai tantos episódios. Tipo assim, sai semanalmente. Porque as animações as animações japonesas são mais fáceis de ser feitas, não me perguntem porquê, do que as animações americanas. Eu recomendo muito One Piece para vocês. Uma característica bacana do mangá do One Piece é que tem um espaço aqui do criador que as pessoas fazem umas certas perguntas. Eu não sei se as perguntas são sérias e tal. Vamos dar uma olhada aqui. Olá, Odachi, eu quero saber um negócio bem sério. Diz pra gente como é dividido o seu dia, por favor. Pseudônimo, que bom que sou japonês. Ó, uma pergunta séria, certo? Bom, esse é o Oda respondendo, o criador do One Piece.
Bom, o meu dia é dividido mais ou menos assim. Aí ele mostra um gráfico aqui, vocês podem perceber. E no gráfico tá mostrando dar uma relaxada, no bom sentido da palavra, cagar e comer, desânimo total, dormir, comer, dançar coçaca, não me pergunte o que é isso, fazer rascunhos, pedir ajuda, comer de novo, esse é o dividido, e fazer rascunho. Aqui ó, aí depois ele fala que o pessoal por aí que deseja ser mangaka, veja bem e me use como referência, filho da puta. E o garoto manda assim pro Oda: Oda, um amigo meu... Aqui ó, do dublador. O dublador. Olha só. O Sanji é um cozinheiro incrível, mas eu ouvi falar que você também cozinha. Já imagino, tipo, piadinha, se eu cozinho eu como. Tem uma aqui que pergunta qual é a parte do seu corpo. Qual é a parte do seu corpo que faz curva? Ele, meu Bilal. Aqui ó, mostra um pouquinho sobre o criador. Quando meus assistentes não estão aqui em casa, eu costumo trabalhar na sala onde está a televisão, entornado no Kotatsu. Faço isso porque não me sinto muito confortável frente da mesa, sentado em minha cadeira. E também porque preciso ver algum programa ou filme para não me sentir sozinho. Só não vale assistir para valer. Eu deixo o aparelho ligado e assisto enquanto trabalho, fingindo que não estou prestando atenção. Viu? Sou um profissional sério. Geralmente quando a pessoa está trabalhando, ela precisa de alguma coisa para ouvir públicos. Aqui eu mostrei apenas shonens, mas seinens para pessoas que se tratam de coisas mais pesadas. Berserk, Gantz, Monster, Elfen Lied, enfim, Claymore. São mangás pesados e que se tratam de temas pesados. Eu não tenho tantos... Tipo assim, eu tenho muito livro em casa, só que eu praticamente não leio nunca. Tipo assim, eu não encontro tempo para ficar lendo. Mas eu tenho livro pra cacete. Pra vocês terem ideia, eu tenho a coleção dos livros de Harry Potter. Cadê que eu leio? Eu tenho uma vontade do caralho de ler, já que eu já assisti os filmes. Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos continuando aqui pro vídeo normal. Tchau. Continuando. Os mangás sempre são impressos em papel jornal, o que torna a sua produção muito barata e acessível a todos os públicos no Japão. Por isso que mangás saem tanto no Japão. Como consequência, as artes gráficas, com exceção da capa, sempre é feita em preto e branco, com grande qualidade nas técnicas de luz e sombra. Mangás têm seus gêneros para diferentes públicos, como eu disse, para todo tipo de público: shounen, shoujo, seinen, josei, kedomo, hentai, ecchi, e dentro deles tem seus subgêneros. Os shounen são as histórias mais conhecidas e que mais vendem, são voltadas para garotos novos de cerca de 12 a 18 anos, que são histórias focadas em ação, aventura, comédia. Os mais explorados são a ação e a comédia, na maioria das histórias. Exemplos: Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Naruto, One Piece, Yu Hakusho, Bleach, Hunter vs Hunter, dentre outros. A maioria deles é focado mais no humor, em lições de moral ou ação. Alguns deles, os mais conhecidos, os famosos shonenzaços, aqueles dos anos 90, que é pura luta: Dragon Ball, Shurato, onde sangue, porrada e lutas tiraram fôlego, são imensas. One Piece explora a ação, o humor e, em muitas partes, o drama, principalmente a aventura, como Pokémon, que explora mais a aventura, Naruto, que varia de luta, drama e humor, Fullmetal Alchemist, que é de humor, drama e ação, mais voltado pro drama e pelo humor, Bleach, mais focado na ação e mais enfatizado no drama e tem sua parte de humor. Shoujo são animes voltados para garotas mais novas, focado principalmente nas garotas, não que não tenham homens que assistam ou leem mangás shoujos. Ele é voltado para o público feminino, que engloba romance, humor e às vezes drama, só que bem mais infantilizado. Sailor Moon, que é um exemplo antigo e que eu já fiz vídeo há muito tempo e nem mais está no canal antigo. Sakura Card Captors, Vampire Knight, Shugo Chara. Exemplos mais novos: Akatsuki no Yoma, que mistura elementos de shoujo com um pouco de luta, um pouco de shoujo ou seinen. Também temos o Doze Sai. Seinen é mais voltado para o público masculino, mais velho, ou seja, a temática, a história e a atmosfera é totalmente voltada para algo mais sério, que envolve temas políticos, temas de tragédia, problemas sociais, dependendo da história, não só dessa época, como de outra época, como Berserk, que se passa numa era medieval, que trata assuntos como estupro, guerras e nudez explícita, que também é muito presente no seu gênero. Inclusive o mangá de Berserk é muito mais pesado que o anime. Como Gantz, que eu vou fazer um vídeo também, não significa que ele é hentai só porque ele tem uma certa putaria, é só porque tem cenas de sexo ou nudez. Quando a história ela é pesada, ela trata de assuntos pesados, ou seja, não se limita a sexo ou nudez. Na maioria das partes não é o tema do mangá ou do anime
no caso seinen, só acontece de forma esporádica. Claymore, Monster, Ghost in the Shell, Akira, Hellsing, Evangelho, Elfen-Lied, todos esses que eu citei eu recomendo vocês assistirem. Eiichi, eu tenho um vídeo no canal falando sobre ele, não preciso dizer assim como hentai, é um vídeo antigo, mas eu vou mandar pra vocês, e ele tá com uma qualidade boa. Josei, ele é uma versão seinen para garotas, praticamente ele é mais pé no chão que o shoujo, que é mais focado em romance, amor idealista, sabe, coisas mais fofinhas e de adolescente, enquanto Josei se trata de algo mais velho e mais maduro, só que para garotas. Poucos sabem, mas os mangás têm uma origem muito antiga e que eu começaria a falar agora. Os mangás têm sua primeira origem em gravuras, rolos e escritas antigas na época do período Nara. Para vocês terem ideia, o período Nara foi no ano de 710 até o 794, ou seja, é meio antiguinho, né? As primeiras pinturas japonesas ainda em rolos eram chamadas de emakimono. Essas pinturas, imagens, têm origem nos homólogos chineses, que são mais antigos e são denominados de gakan. Essas histórias dizem que surgiram nos teatros de sombra japoneses, e depois disso eram escritos em rolos e o caralho a quatro. O emakimono trouxe algo novo, não era simples texto ou uma simples imagem. Dessa vez ele combinava imagens e textos em suas pinturas. Eles eram geralmente feitos em papel ou em seda. As imagens ilustradas tratavam batalhas, romance, religião, contos populares e histórias do mundo sobrenatural. Foram predominantes durante o período Heian e Kamakura. A partir de mais ou menos a metade do século XII surgem os primeiros emakimonos com estilo verdadeiramente japonês. O Genji Monogatari Emaki é o exemplar de emakimono mais antigo conservado, sendo o mais famoso o Shoujo Jiga, atribuído ao Bonzo Tobasojo, também conhecido como Kakuyu, e preservado no templo de Kozagi, na cidade de Kyoto. Porra, esse de tanto nome japonês, relaxa. E aí surgiram textos explicativos após longas cenas de pintura. Os emakimonos deram origem aos kamishibai, os teatros de papel ambulante. Essa prevalência de imagens segurando sozinha a narração é hoje uma das características mais importantes dos mangás. Na época do período Edo, que eu cheguei a falar no vídeo do hentai, que o hentai teve origem mais ou menos nessa época através de pinturas chamadas ukiyo-e e que englobavam temas diversos, inclusive a pornografia. Então, a história é a mesma com a origem dos mangás. Foi no período Edo que começou a se usar livros, não usava mais rolos ou pergaminhos. Primeiramente, esses livros eram voltados para o romance e a poesia. Em 1862, um britânico chamado Charles Wigman criou uma espécie de jornal de sátira chamado de The Japan Punch. Através desses desenhos, ele trouxe ao Japão uma coisa chamada balões de fala, que é uma das principais características hoje em dia dos mangás e das HQs. Influenciados pela The Japan Punch de Wigman, Kanagari Rubun e Kawanabe Kyozai criaram a primeira revista de mangá em 1874. Em Shibu Nippochi, na verdade, esse cara foi um dos mais importantes para os mangás que são hoje. Ele não foi o único estrangeiro a fazer parte da história dos mangás. George Ferdinand Bigot fundou uma revista satírica também chamada de Tobae. Então os mangás eles tiveram origem muito abrangente, eles tiveram origem onde estrangeiros também ajudaram. Lá em 1985 foi criada a primeira revista de shonen. Ela era chamada de Shonen Sekai. Shonen Sekai teve uma forte ênfase sobre a Primeira Guerra sino-japonesa. Nesse período os mangás ficaram conhecidos como Pontie. Em 1905, Kitazawa criou sua primeira revista, Tokyo Paku. No mesmo ano, lança Shoujo Sekai, uma versão feminina do Shonen Sekai, considerada a primeira revista shoujo. Depois disso foram surgindo mais e mais mangakas e histórias. Quando teve a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, acabou também com o tempo surgindo os mangás que falaram sobre isso. A maioria sobre a Segunda Guerra. Anos após, lá em 1946, demos um pulo, surgiu o primeiro mangá feito por uma mulher. Seu nome é Machiko Hasegawa. Ela criou um mangá chamado Sazai-san, publicado no jornal Asahi Shimbun. E ela fez isso no ano de 46, que foi no mesmo ano que Osamu Tezuka entrou no mundo dos mangás. Diferente dos outros, ele tinha grande influência do Walt Disney, como eu tinha dito. Os olhos grandes, a boca exagerada, e essa influência foi crucial por então o mangá moderno que eu tinha falado, que foi introduzido, no bom sentido, através do Osamu Tezuka. Ele no começo não estava conseguindo muito espaço, até que um amigo dele o deu oportunidade e então ele criou Jungle Taitei, aqui no Brasil conhecido como Kimba, o leão branco, quase Simba, né? E depois disso, ele foi criando e surgiu o então conhecido marco dos mangás e dos animes, pois foi o primeiro anime ou animação a fazer realmente sucesso no Japão. Sua animação também foi feita com total inspiração no Walt Disney. Ele criou com o estúdio em 1961 e assim com o tempo os mangás começaram a criar gêneros para cada tipo de público e foram crescendo junto com seus mangakas. E assim nasceu Astro Boy, depois Dom Drácula, e aí veio a sequência de animes
animes. Então os animes começaram a ganhar realmente público. Então galera, essa foi a origem dos mangás. Como vocês perceberam, é uma origem bem grande, ela desde o ano 700. E o pai do mangá moderno, Osamu Tezuka, que descansa em paz, ele foi um dos caras mais importantes. Você pode não gostar do estilo de mangá, você pode não gostar da história dele, mas você tem que saber que ele foi o grande pai dos mangás. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu achei que ficaria maior, mas pelo menos ficou com uma qualidade e eu acreditaria que ficou legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhum expert em mangá, eu geralmente só assisto mais animes, eu leio mangás esporadicamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci, se eu me equivoquei em alguma questão, não deixe de deixar nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo. Até um próximo vídeo. Mostre para os seus amigos para mostrar um pouquinho para eles sobre os mangás, se vocês quiserem. Até o próximo vídeo e tchau.